Você não precisa ir muito longe para achar eles. Os famosos pneus de borracha estão em toda parte, rodando pelas ruas, enfrentando estradas esburacadas, pistas escaldantes e até terrenos extremos. E a quantidade de pneus que usamos é simplesmente absurda. Para você ter uma ideia, mais de 2,5 bilhões de pneus são fabricados todos os anos. Isso significa, enquanto você assiste esse vídeo, milhares de pneus estão saindo das fábricas ao redor do mundo. E é exatamente isso, pessoal, que vamos te mostrar no vídeo de hoje. Antes de tudo, já deixe seu like embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho se você gosta tudo sobre o mundo da indústria e da fabricação, a história e evolução dos pneus. Os pneus nem sempre foram como conhecemos hoje. Muito antes dos carros existirem, as rodas já eram usadas em carruagens e carroças, mas eram feitas de madeiras e revestidas com ferro para durar mais. E o problema? Eram desconfortáveis, duras e faziam qualquer viagem parecer uma montanha-russa sem cintos de segurança. Foi só lá por volta do século XIX que a revolução dos pneus começou. No ano de 1845, o inventor escocês Robert William Thomson criou o primeiro pneu de borracha inflável, mas a ideia não pegou muito na época. Anos depois, em 1888, John Boyd Dupley, também escocês, teve a mesma ideia e aplicou em bicicletas, porém dessa vez foi sucesso. Os pneus cheios de ar eram muito mais confortáveis e absorviam os impactos da estrada. Com a chegada dos automóveis lá no início do século XX, os pneus também evoluíram. Primeiro vieram os pneus com câmara de ar, e depois, já na década de 40, surgiram os pneus radiais, inventados pela Michelin, que duravam mais e melhoravam o desempenho dos carros. Essa tecnologia é a base dos pneus modernos que usamos até os dias de hoje. Hoje, os pneus estão mais avançados do que nunca. Existem modelos que se regeneram, que são a prova da água, furos e até pneus sem ar, como algumas montadoras já estão testando. Tudo isso para aumentar a segurança, a durabilidade e reduzir o impacto ambiental. A produção de pneus é gigantesca, e para isso a borracha é um insumo essencial. Os maiores produtores de borracha natural são a Tailândia, Indonésia e Vietnã, que dominam atualmente o mercado mundial. Porém, a produção de pneus em si é liderada por países como China, Estados Unidos, Japão e Alemanha, onde ficam algumas das maiores fabricantes do mundo. O Brasil também tem um mercado relevante nesse cenário, sendo um dos principais produtores da América Latina, com fábricas de grandes marcas e uma produção interna forte, mas ainda depende da importação da borracha natural para suprir sua demanda. Agora que já vimos como os pneus evoluíram ao longo do tempo, bora entender como eles são fabricados nos dias de hoje, começando pelas matérias-primas e a preparação da borracha. E se você acha que os pneus são feitos só de borracha, pode esquecer. Os pneus modernos são uma combinação precisa de diversos materiais para garantir a resistência, aderência e segurança nas estradas. É claro, o principal ingrediente é a borracha, que pode ser tanto natural quanto sintética. A borracha natural, pessoal, vem do látex das seringueiras, que é uma substância leitosa que escorre da árvore quando o tronco é cortado de forma cuidadosa. Esse processo, chamado de sangria, não mata a árvore em si e pode ser repetido diversas vezes ao longo da sua vida útil, que pode durar até 30 anos. No entanto, a seringueira não produz látex o tempo todo, já que precisa de períodos de descanso entre as extrações para poder se recuperar. Para vocês terem uma ideia do impacto ambiental, em média são necessárias cerca de 10 seringueiras para produzir borracha suficiente para apenas um único pneu de carro. Como a demanda global é gigantesca, os principais produtores de borracha natural que eu falei antes possuem imensas plantações dedicadas exclusivamente para esse cultivo. Já a borracha sintética, feita a partir do petróleo, complementa essa produção e é essencial para garantir a durabilidade dos pneus modernos. Mas então, qual delas é melhor? A resposta depende do tipo de pneu e do uso que ela terá. A borracha natural tem uma excelente elasticidade e aderência, o que torna ideal para pneus de alta performance, especialmente para aqueles usados em pistas de corridas ou veículos de grande porte. Por outro lado, a borracha sintética é mais resistente ao desgaste e às variações de temperatura, sendo muito usada em pneus de carro e de passeios, assim como caminhões. No geral, os pneus modernos combinam os dois tipos de borracha para equilibrar a durabilidade, aderência e eficiência, mas não para por aí. Para que um pneu tenha toda essa resistência necessária, ele precisa muito mais do que borracha. Dentro dessa mistura entram as fibras têxteis, como poliéster e nylon, que funcionam com uma parte de esqueleto interno, garantindo que o pneu não perca a forma e fique mais estável. Além disso, há o aço, que é aplicado tanto na região do talão, que é a parte que se encaixa na roda, quanto nas cintas de reforço, ajudando a manter o pneu firme e resistente contra impactos. Para dar ainda mais resistência ao desgaste e garantir assim que o pneu aguente milhares de quilômetros rodando sem se desfazer, é adicionado o negro de fumo, um tipo de carbono que fortalece a estrutura e ajuda na durabilidade. E para complementar essa receita, uma série de produtos químicos entram em ação para garantir a flexibilidade, aderência e
até mesmo a proteção contra variações extremas de temperatura. Todos esses ingredientes, pessoal, são misturados em grandes cilindros aquecidos, onde a borracha vai sendo amassada e combinada até virar um material homogêneo. Depois disso, essa borracha passa por rolos, que a transformam em folhas finas, prontas para a próxima etapa, a montagem do pneu. Agora que a borracha foi preparada e misturada com todos os outros componentes, chegou a hora de dar forma ao pneu em si. Essa parte do processo é quase como montar um sanduíche em camadas, só que em vez de pão e recheio, temos borracha, aço e fibras têxteis. A primeira etapa da montagem acontece em uma máquina de construção de pneus, onde todas as camadas internas começam a ser formadas. Tudo começa com a carcaça, que é como um esqueleto do pneu. Ela é feita de borracha reforçada com fibras têxteis, garantindo a flexibilidade e resistência. A carcaça é montada em um tambor giratório de alta precisão, onde os materiais são enrolados e fixados de forma automática. Em seguida, entram as cintas de aço, que são finas camadas metálicas aplicadas sobre a carcaça, para assim reforçar a estrutura e garantir estabilidade, especialmente em altas velocidades. Esse processo é essencial para que o pneu não se deforme com calor e o atrito na estrada. Depois, chega a vez da banda de rodagem, que é a parte do pneu que entra em contato direto com o solo. Essa camada é feita de borracha especial, projetada para oferecer uma aderência e resistência ao desgaste. O desempenho dessa banda varia de acordo com a função do pneu. Pneus para carros esportivos têm sulcos que maximizam a tração, enquanto pneus para caminhões e veículos off-road possuem desempenho mais profundo para enfrentar terrenos difíceis. A aplicação dessa banda é feita por rolos automáticos que garantem uma espessura uniforme. Em média, a espessura dessa banda de rodagem varia entre apenas 8 e 12 mm, isso dependendo do tipo de pneu, é claro. Por fim, o pneu recebe as paredes laterais, chamadas de flancos, que ajudam na absorção de impactos e protegem as camadas internas contra cortes e deformações. A última parte dessa montagem é a aplicação no talão, um anel de aço revestido de borracha, que garante que o pneu fique bem preso à roda. Esse anel, pessoal, precisa ser extremamente resistente, pois é ele que mantém um pneu fixo no aro, mesmo sob pressões altíssimas. Aliás, para vocês terem uma ideia, um pneu de carro comum opera uma pressão entre 30 a 35 psi, mas pneus de caminhões podem ultrapassar 3 vezes mais, os 100 psi. Quando todas essas partes estão juntas, o pneu já tem a sua forma final, mas ele ainda não está pronto para rodar. Nesse estágio, ele é chamado de pneu verde, porque ainda não passou pelo processo mais importante, a vulcanização. Esse processo acontece dentro de um moldador de prensa, uma máquina gigantesca que aquece o pneu a temperaturas que podem chegar a 170 graus Celsius, enquanto o prensa com pressões de até 300 toneladas. Esse calor e pressão ativam compostos químicos dentro da borracha, endurecendo o material e dando a resistência final ao pneu. Esse processo pode levar de 10 a 15 minutos por pneu, dependendo do tamanho e da categoria. Após a vulcanização, o pneu finalmente ganha seu formato definitivo, incluindo os detalhes da banda de rodagem e as inscrições laterais com informações como tamanho, capacidade de carga e a velocidade máxima suportada. Mas antes de sair da fábrica, cada pneu precisa passar por testes rigorosos para garantir que tudo está pronto para encarar o asfalto. E é exatamente isso que vamos ver a seguir. Depois de passar pelo intenso processo de vulcanização, o pneu finalmente está pronto, ou quase. O primeiro teste é a inspeção visual, onde técnicos analisam cada detalhe do pneu em busca de imperfeições. Qualquer falha mínima, tal como bolhas, corte ou falhas na borracha, já é suficiente para reprovar o pneu. Mas essa análise não para por aí. Em seguida, alguns modelos passam por uma verificação ainda mais profunda, feita em máquinas de raio-x. Isso mesmo, os pneus são literalmente escaneados para garantir que a sua estrutura interna está perfeita, sem rachaduras ou bolhas visíveis a olho nu. Depois dessa inspeção, a gente vai para o teste de balanceamento e uniformidade. O pneu é colocado em uma máquina especial que gira em alta velocidade, simulando as condições reais da rodagem. Se houver qualquer desequilíbrio ou vibração anormal, o pneu é ajustado ou descartado. Esse teste é crucial, porque um pneu mal balanceado pode causar trepidações no volante e até comprometer a segurança do veículo. Mas os testes não param por aí. Um dos mais impressionantes é o teste de aderência à pressão, onde o pneu é inflado até atingir um limite máximo extremo. Dependendo do modelo do pneu, essa pressão pode ultrapassar os 200 psi, muito acima do que um pneu enfrentaria normalmente. Esse teste, pessoal, garante que cada pneu possa resistir a impactos sem estourar inesperadamente. Outro teste super importante é o de desgaste e aderência, onde os pneus são colocados em máquinas que simulam milhares de quilômetros de uso. Eles são rodados em superfícies de alta pressão para medir o quanto a borracha se desgasta e se mantém aderente ao solo. Além disso, alguns modelos são levados para pistas de teste, onde enfrentam frenagens bruscas, curvas fechadas e até
condições extremas, como estradas molhadas e temperaturas muito altas. Se um pneu passa por todos esses testes, ele finalmente recebe o selo de aprovação e está pronto para ser embalado e distribuído nas lojas e montadoras. Mas o ciclo não acaba aqui. Assim como todo produto, o pneu tem uma vida útil e, eventualmente, precisam ser substituídos. E é isso que a gente vai ver a seguir. O que acontece com os pneus depois de usados e como a reciclagem está ajudando a reduzir o impacto ambiental. Depois de rodar milhares de quilômetros e encarar todo tipo de terreno, chega um momento inevitável. O pneu se desgasta e precisa assim ser substituído. Mas e aí, o que acontece com ele depois disso? O descarte de pneu é um problema mundial, já que eles não se decompõem facilmente e podem levar séculos para se deteriorar na natureza. Só para vocês terem uma ideia, mais de 1 bilhão de pneus são descartados no mundo em todos os anos, e se não forem reaproveitados, pode se tornar um grande problema ambiental no futuro. Felizmente, pessoal, existem várias formas de dar uma segunda vida a esses pneus usados. Uma das mais comuns é a reciclagem, onde a borracha dos pneus velhos é triturada e reaproveitada em diferentes produtos. O pó de borracha pode ser usado na fabricação de asfalto ecológico, pisos emborrachados para parques e academias, solados de sapatos e até mesmo em novos pneus. Outra alternativa é a reforma dos pneus, um processo que substitui a banda de rodagem desgastada, permitindo que o pneu seja reutilizado. Esse método é muito comum em caminhões e ônibus, já que pode prolongar a vida útil do pneu e reduzir custos sem comprometer segurança. Algo interessante é que pneus reformados podem durar quase tanto quanto pneu novo, mas essa técnica precisa ser feita corretamente para garantir a sua eficiência. Além disso, pneus descartados também são usados como fonte de energia térmica em indústrias. Isso mesmo, algumas fábricas queimam os pneus em fornos especiais para gerar calor, aproveitando o alto poder calorífico da borracha. Esse método ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, porém, por outro lado, gera poluição se não for feito com filtros adequados. E o futuro? As grandes fabricantes de pneus já estão investindo em tecnologias para tornar os pneus mais sustentáveis. Já existem modelos feitos com materiais recicláveis e até mesmo os pneus sem ar, que podem eliminar o problema do desgaste e de furos. No fim das contas, a reciclagem e o reaproveitamento são fundamentais para garantir que um simples pneu não vire um grande vilão para o meio ambiente. Então, da próxima vez que você trocar um pneu, lembre-se, ele pode ter rodado muito, mas a sua jornada não acabou. E é isso, chegamos ao fim dessa viagem incrível pela produção de pneus. Espero que você tenha curtido o processo tanto quanto eu. E se aprendeu algo novo, já deixa o like e também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Por hoje era isso, pessoal. Valeu e até a próxima!